Esta é mais uma aula da disciplina Teorias da História 2. Seja bem-vindo. O tema da aula de hoje é o ideário historiográfico de um autor brasileiro, nesse universo até aqui de autores estrangeiros, o famoso Gilberto Freire. Algum de vocês talvez pergunte, por que Gilberto Freire? Por que esse autor? Por que estudá-lo? Por que conhecer a sua teoria? Por que colocá-lo ao lado das sumidades, ou das estrelas que já examinamos ou examinaremos nas outras aulas? A inclusão de Gilberto Freire nesse panteão, vamos chamar assim, da historiografia do século XX, a meu ver, é justificável por algumas razões objetivas. A principal delas é a inovação temática. O autor fixou no Brasil a história da intimidade, ou da domesticidade, ou do cotidiano, antes que isto fosse objeto da historiografia, sobretudo francesa, já que somos muito influenciados pela historiografia francesa. Um outro fator objetivo é o reconhecimento internacional da obra de Gilberto Freire, traduzido para o francês, para o inglês, essas línguas consagradoras. Observe-se também o fato, quem prefacia a Casa Grande Senzala em francês é ninguém mais, ninguém menos do que Lucien Febvre. E a edição italiana, se não me engano, é Fernand Braudel. A inclusão de Gilberto Freire no rol desses grandes é ainda justificada por uma outra razão. O autor, além da inovação temática, foi o introdutor do Brasil, ou pelo menos da utilização, de novas fontes até então inexploradas. A documentação privada, as histórias de vida, os cadernos de assentos privados. Caderno de assento, para quem não sabe, é uma espécie de caderno onde as pessoas anotavam as coisas mais importantes, mais significativas. Entendeu? No Brasil, temos poucos cadernos de assento. Entendeu? As pessoas mais antigas, mais velhas, possuem esse hábito. Ele foi, portanto, um inventor, no sentido do uso de novas fontes históricas na historiografia brasileira, nos inícios do século XX. É claro, eu estou falando da exploração, porque a edição se deve, antes dele, a uma figura como Capistrano de Abreu. Gilberto Freire merece ainda ser posto no rol dos grandes historiógrafos do século XX um outro aspecto, o uso pioneiro, estamos falando dos anos 30, o uso pioneiro de Freud para inteligir ou explicar o passado histórico do Brasil. À luz de Freud, não se trata, é claro, de uma aplicação de fio a pavio e ortodoxa. À luz de Freud, o autor lê o passado colonial, imperial e republicano do Brasil, como outros fizeram, utilizando Marx, Weber, Gramsci, Foucault. Todas essas leituras, à luz de cada um desses autores, empenhadas, todas objetos de polêmica e de controvérsia. Assim sendo, o objetivo dessa aula, como nas demais, não varia, ou as competências e habilidades, para usar a nomenclatura atual, é que ao final da aula, você, o aluno, seja capaz de perfilar, ou melhor, caracterizar, o ideário do historiográfico de Gilberto Freire,
quanto aqueles itens já conhecidos: filiação teórica, influências, conceito-chave, método e principais teses. O texto básico que sustenta essa aula, o que a gente recomenda para a leitura, é o prefácio da primeira edição de Casagrande Senzala, né? Esse texto fundante, né? Casagrande Senzala. Antes de prosseguir nessa investigação, nessa caracterização da obra do ideário historiográfico de Gilberto Freire, um pouco mais de informações sobre este autor famoso. Quem foi o autor? Ele foi sociólogo, historiador, foi jornalista, animador cultural e foi também brevemente político, como deputado federal. Ele nasceu em 15 de março de 1900, né? Filho de Alfredo Freire e Francisca de Melo Freire. O pai era um juiz de direito e professor da Faculdade de Direito do Recife. Aos 8 anos, em 1908, ele ingressa no Colégio Americano do Recife, onde aprende a ler e escrever em inglês, inicialmente, né? E tem dificuldade de escrever em português. Aos 16 anos, ele profere palestra sobre educação na capital da Paraíba, e neste mesmo ano ele começa a se interessar pelo socialismo cristão e também a sensibilidade motivada pelo socialismo leva ele a visitar os mucambos recifenses. Nesta época, ele lê Spencer, Comte, e aos 17 anos ele conclui o curso de bacharel em Ciências e Letras no Colégio Americano do Recife. Em 1918, ruma para os Estados Unidos da América, onde frequenta a Universidade de Baylor, no Texas, e a Universidade da Colômbia. Ele permanece nos Estados Unidos de 1918 até 1922. Neste mesmo ano, obteve o título de mestre de artes, né, sob orientação de Franz Boas. E é nesse período norte-americano, essa permanência nos Estados Unidos, que ele lê autores como Freud, Dilthey e Benedetto Croce. De 24 a 30, Gilberto Freire atua vivamente no Recife, né? Funda o Centro Regionalista do Nordeste, em 24, organiza o Livro do Nordeste, em 25, conhece a Bahia, o Rio de Janeiro, faz conferências, escreve jornais e revistas nacionais. No período de 35 a 40, ele ministra cursos na Universidade do Recife, Rio de Janeiro e nos Estados Unidos. Ele volta, né, à Universidade de Columbia, em Michigan. Também conferências em São Paulo, em Coimbra, Londres e também em Aracaju. Em 41, ele se casa no Rio de Janeiro, no Mosteiro de São Bento, com a Maria Madalena Guedes Pereira, com quem viveu toda a vida e com quem teve um único filho. De 44 a 45, exerce ativa atividades políticas, né, participando da manifestação em favor dos aliados, em 44, e se engajou na campanha do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. E em 46, é eleito deputado federal pela UDN e exerce o mandato até 1950. Enquanto deputado, ele atua na Comissão de Educação e Cultura, e é dele o projeto que cria a fundação, a famosa fundação do Recife, a Fundação Joaquim Nabuco. Em 48, vai a Paris, a convite da Unesco, onde profere 8 conferências, passa a colaborar com a revista O Cruzeiro, e neste ano de 48 ele funda a Fundação Joaquim Nabuco.
Entre 50 e 60, Gilberto Freire faz conferências no Brasil, no exterior. Em 61, no Brasil, recebe a visita do enviado do presidente dos Estados Unidos para cumprimentá-lo. Em 62, a escola de samba Mangueira desfila com enredo baseado em Casa Grande Senzala. Em 65, Gilberto Freire é homenageado pelas universidades de Paris, Colômbia, Coimbra, Sussex, Münster, na Alemanha. E em 66, inicia na UFPE. Gilberto Freire nunca foi, por longo tempo, professor universitário, professor ocasional. Em 66, ele inicia na UFPE o seminário de uma disciplina que ele batizou e dizia ter criado, chamada Tropicologia. Em 71, recebe o título de doutor honoris causa pelo UFPE, pelo UFRJ, e o título de cavaleiro da rainha da Inglaterra, em 71. E em 75, recebe outro título, de Educa do Ano. Em 79, em Aracaju, na nossa capital, recebe da Assembleia Legislativa do Estado o título de cidadão sergipano. E em 82, outro feito importante, Casa Grande Senzala ganha uma versão em quadrinhos. Em 84 é lançado um selo postal comemorativo aos 50 anos de Casa Grande Senzala. No ano seguinte, em 85, nos Estados Unidos, recebe o prêmio Notável Triunfo, concedido pela Universidade de Baylor, no Texas. Em 86, aos 86 anos, que ele nasceu, ele é submetido a uma cirurgia de esôfago e próstata. Nesse mesmo ano, depois dessa cirurgia, ele recebe o título agora de cidadão de Aracaju e, em 18 de julho de 1987, não 86, falece no Recife, Gilberto Freire. Ao longo dessa longa trajetória existencial e também produtiva, quais os principais temas e obras do autor? Creio que se pode dizer que os temas favoritos de Gilberto Freire são a sexualidade, mesmo uma novidade, o cotidiano, a culinária, as religiões, as relações raciais ou étnicas no Brasil, o caráter nacional, o que faz do Brasil Brasil. As obras são muitas. Casa Grande Senzala, que, como eu disse, é de 1933, Sobrados e Mucambos de 36, Mocambos do Nordeste 37, Nordeste também de 37, Açúcar em 39, Interpretação do Brasil de 47, Manifesto Regionalista de 1952, Ordem e Progresso e 1958. Destaca aqui a famosa trilogia, Casa Grande Senzala de 1933, Sobrados e Mucambos de 36 e Ordem e Progresso de 58. Há também um livro importante, a bibliografia ativa de Gilberto Freire é imensa, não vou elencar todos, mas há uma obra que nos interessa, que é Como e Por que Sou e Não Sou Sociólogo. Em que caixa ou paradigma, ou escola, ou corrente historiográfica colocar Gilberto Freire, quer dizer, a sua obra? Creio que podemos filiar Gilberto Freire à chamada etnohistória, ou antropologia histórica, uma corrente historiográfica pautada pela focalização da cultura em vez da política, e um feitio, um modo de fazer historiografia marcado pelo uso de conceitos e métodos oriundos da antropologia. A antropologia histórica, como
como vocês sabem, tem como patronos, fundador Gilles Michelet, no século XIX, e no presente tem figuras como Jean-Pierre Vernant, Jorge Deby. No Brasil, Gilberto Freire é um pioneiro dessa corrente historiográfica. Gilberto Freire era um leitor voraz, leu muito, já falei de algumas leituras quando fiz há pouco a apresentação biográfica. Mas no aporte de Gilberto Freire, eu acho que podemos destacar duas influências. Franz Boas, de quem ele teria sido aluno, e Sigmund Freud. Vejamos inicialmente a influência do antropólogo germano-americano Franz Boas. Boas é uma influência marcante na obra de Gilberto Freire. Deste autor, Gilberto Freire toma o conceito de cultura. Freire, como Boas, até aí aparentemente nenhuma novidade. Freire toma como Boas, entende a cultura como algo distinto da raça. E até naquele momento, nas teorias sociais ou sociológicas, era muito confundir a ligar, intrinsecamente raça e cultura. Então, entender cultura, a contribuição de Boas é dizer que a cultura é algo que não é herdado geneticamente, mas que resulta do aprendizado social. Sobre isso, há uma declaração de Gilberto Freire defendendo os escravizados, os escravos, de alguns traços, preguiça, etc. E tal. Ele diz assim, luxúria, etc. Ele diz assim, isso não são decorrentes da raça, isso são decorrentes da condição de escravo. Então ele faz um esforço para separar o cultural, o social da raça, nesse sentido de aplicar o conceito de cultura, e, portanto, relativizar o conceito de raça até então vigente. Essa é uma dívida de Gilberto Freire com relação a Boas. A influência de Boas sobre Gilberto Freire é importante, porque, como disse há pouco, possibilita separar o negro do escravo. Ele vai mostrar como certas facetas dos escravos não decorriam da raça, mas da condição de escravo. Cultura e não genética ou biologia. Quanto a Sigmund Freud, como eu disse, Gilberto Freire é um pioneiro no uso de Freud no Brasil, na aplicação instrumental das ideias freudianas. Ele é um dos pioneiros, um dos primeiros, a obra de 1933. É um expediente, esse uso de Freud, essa invocação a Freud, é um expediente recorrente ao longo da obra. O autor quer compreender, digamos assim, a razão inconsciente de alguns fenômenos. Com Gilberto Freire, a historiografia, dada essa influência de Freud, a historiografia brasileira passa do plano da explicação fisicalista, típica do século XIX, para uma compreensão semiológica ou psicológica, ou seja, a busca de significados. Isto ocorre a miúde em toda a produção do autor, no conjunto da sua obra. Falando da Amor à Torta, por exemplo, a propósito da influência da psicanálise, falando da Amor à Torta, por exemplo, o autor interpreta este personagem como sendo uma encarnação do ciúme ou da inveja da mulher portuguesa frente aos encantos sexuais e eróticos da mulher morena, da Moura, lá presente na Península Ibérica. Do mesmo modo, o sadismo, ele é um dos primeiros a usar esse termo para falar da sociedade, o sadismo da nossa classe mandante é compreendida como estando ligada, como tendo a ligação peculiar com a escravidão. Notem, a etiologia de um fenômeno da política nacional é buscada no outro plano, no plano de um sadismo introjetado na socialização. Do mesmo modo,
né, o que ele faz com a lenda da Moura Torta, né, invoca razões ocultas, talvez no plano inconsciente. Gilberto Freire, a propósito ainda dessa influência de Freud, cita, a propósito do mandonismo político comum na vida brasileira, a figura de Floriano Peixoto, o famoso Marechal de Ferro, presidente do Brasil entre 1891 e 1894. Conforme Freire, esse sadismo de senhor corresponde ao masoquismo de escravo, excedendo a esfera da vida sexual e doméstica, tem se feito sentir através da nossa formação social e político. Fecha aspas. O autor conclui o seu diagnóstico com essa declaração que nos faz pensar, uma tese sem dúvida polêmica. Abro aspas. No íntimo, o que o grosso do que se pode chamar povo brasileiro ainda goza, desculpem, é a pressão sobre ele de um governo másculo e corajosamente autocrático. Palavras para nos fazer refletir. Sem discutir a pertinência de tal hipótese, chama a atenção para o expediente intelectual adotado. Estamos diante de uma leitura claramente inspirada em Freud. Não estamos aqui discutindo se a tese ou a hipótese é aceitável ou não. Eu quero acentuar o pioneirismo e utilizar esse instrumental interpretativo na psicanálise da história, antes de Peter Guy. Prosseguindo verticalmente, né, esta exploração da obra ou do ideário de Gilberto Freire, perguntemos sobre os seus conceitos-chave. São dois os conceitos que eu julgo centrais no ideário historiográfico, sociográfico, sociológico de Gilberto Freire. A noção, o conceito de miscibilidade cultural e, em segundo lugar, o polêmico a noção, o polêmico conceito de equilíbrio de antagonismos. Né? Essas são duas noções norteadoras da obra do autor. Vamos falar de cada um, tentar explicitar o que vem a ser cada uma dessas noções presentes na abordagem de Gilberto Freire. A noção de miscibilidade, primeiro, miscível vamos pela palavra, miscível é disposto a se mistura. Miscibilidade é qualidade daquilo que se mistura. A noção de miscibilidade exerce um papel fundamental na obra historiográfica de Gilberto Freire. O conceito em Gilberto Freire, ou a noção, ou a ideia, designa a tendência ou propensão de alguns povos ou raças para se misturar, fundir-se com outros povos. Né? É uma noção, acho que é originalmente da química, né? Só que ele está falando de miscibilidade cultural, né? Essa disposição de se misturar. No entender de Gilberto Freire, esse seria um traço característico, por exemplo, do povo português ao longo dos séculos. Assim, conforme Gilberto Freire, a história de Portugal desde a antiguidade tem sido uma constante mistura, né? Com árabes, com africanos, com asiáticos, com índios brasileiros. Em lugar de uma segregação, do ponto de vista do nosso autor, haveria uma constante mistura genética e cultural, cruzamento genético e também cultural, mistura, digamos, biocultural. Na visão de Gilberto Freire, essa miscibilidade seria um traço próprio da cultura brasileira. O povo brasileiro, na visão do autor, se pautou ao longo do tempo por uma desbragada mistura cultural ao longo da sua trajetória. É claro que isso não implica necessariamente, essa mistura não significa igualdade entre os elementos misturados. Né?
No passado, a mistura de europeus, brancos, negros e ameríndios, e em épocas mais recentes, a mistura com outros povos europeus e também asiáticos, né? No aporte de Gilberto Freire, essa miscibilidade explicaria por que no Brasil nunca, na opinião dele, frise-se, nunca teria havido drásticos conflitos raciais como nos Estados Unidos e mesmo na América Espanhola. Na América Espanhola, sobre os Estados Unidos não é preciso falar, todo mundo conhece, mas na América Espanhola, os nascidos, mesmo de origem europeia, mas misturados, os crioulos eram extremamente discriminados frente aos espanhóis, né, nascido e criado na Espanha. Né. Um exemplo de um crioulo revoltado contra essa condição de crioulo, né, de mestiço, né, é o Simão Bolívar, ele era crioulo. As misturas, no entender de Gilberto Freire, mitigaram as diferenças em complementariedade ou intercâmbio. Né? Obviamente que nós estamos vendo aqui que ele vai enfatizar a questão da harmonia, não do conflito. Né? O outro conceito procura dar conta dessa dimensão do conflito, né, a partir de uma noção paradoxal, né, que é o chamado equilíbrio de antagonismos. É um conceito central na obra de Gilberto Freire. Para o autor, a sociedade, ou seja, há antagonismos, mas esses antagonismos, segundo ele, se equilibram. Para o autor, a sociedade brasileira é pautada por esse traço, esse verdadeiro oxímoro sociológico, né? Uma singular convivência entre polos socialmente antagônicos, mas de algum modo complementares. Entendeu? Aí vem Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, coronel, afilhado, né? O cliente. Noutros termos, Gilberto Freire vê na sociedade brasileira a encarnação de um paradoxo. Assim sendo, embora atravessada por antagonismos viscerais, tais conflitos, friso, na visão de Gilberto Freire, se equilibram numa inusitada complementariedade. É como se os antagonismos se harmonizassem numa totalidade social coesa. Esses dois conceitos, miscibilidade cultural e equilíbrio de antagonismo, como ferramentas intelectuais ou de interpretação da realidade brasileira ou de outros países, né, admitem muitos usos ou utilidades gnosiológicas ou explicativas. Vamos começar pelo conceito de onde é aplicável, em que situações ou a que objetos seria aplicável o conceito de miscibilidade. Acho que em alguns objetos ou em alguns temas, esta noção parece mostrar-se bastante fecunda para dar conta do feitio híbrido de alguns fenômenos. Pensemos, por exemplo, a macumba brasileira. Essa religião seria uma mistura de elementos do catolicismo, do candomblé, dos cultos de origem ameríndia e do espiritismo. É uma mistura, né, de elementos aí, por exemplo, do catolicismo, do espiritismo, tudo isso é posto numa grande, sem nenhuma noção pejorativa, numa grande salada de frutas religiosa. Né?
mostrando essa disposição de misturar o aparentemente imisturável, porque, por exemplo, o catolicismo, pelo menos o catolicismo ortodoxo, discorda do candomblé e do espiritismo, né? Tem crenças que batem de frente, mas no Brasil deu-se essa magia, graças a essa, segundo Gilberto fez a predisposição da miscibilidade para surgir uma religião, segundo alguns, tipicamente brasileira, né? Resultando, misturando aparentemente não misturável. Então, a macumba, eu acho que a gente pode usar o conceito de miscibilidade cultural para pensar uma utilidade possível. Este mesmo conceito de miscibilidade cultural mostra-se fecundo para descrever e interpretar, na verdade, a religiosidade brasileira de um modo geral. Nessa religiosidade brasileira, ou do brasileiro de um modo geral, o que é que se observa? Uma inexplicável, aspas, mistura de elementos procedentes de outras religiões de vários feitios ou formatos. É o conhecido ecletismo religioso brasileiro, né? Tão bem descrito por Guimarães Rosa. Né? Quer dizer, o brasileiro, nesse sentido, bebe água de todas as fontes. Talvez esse quadro esteja se modificando, mas ao longo da história brasileira, o brasileiro popular, digamos assim, às vezes até os membros da elite, praticam de noite, de dia o catolicismo, de noite o candomblé, né? Por exemplo, frequentar o candomblé. Um antropólogo anglo-brasileiro, que já faz tanto tempo que está no Brasil, que conhece muita cultura brasileira, falou que a relação das pessoas brancas e de elite transitando do catolicismo para o candomblé, quer dizer, no público, frequentando a igreja católica, e à noite indo para o morro, para o candomblé, ele comparou a relação entre a esposa e a amante. Né? Eu acho que essa analogia é bastante explicativa. Já a noção de equilíbrio de opostos é talvez muito adequada para descrever fenômenos muito brasileiros, né? Que não quer dizer que seja exclusivo do Brasil, mas que são frequentes no Brasil. Eu estou falando do fenômeno sociológico, já bastante estudado, o compadrio, né? O clientelismo, que sobrevive à era pós-moderna, entendeu? As crias da casa. As crias da casa, uma explicação, né? Cria da casa era um costume de pessoas de famílias mais humildes, crianças geralmente, meninos e meninas, adotadas por famílias de uma melhor situação, e eles são personagens assim, é da família, não é da família, é um misto de parente e de empregado, né? É uma coisa paradoxal, né? As famílias diziam assim, não, ele é da família, sim, mas ele dorme num quarto especial, não frequenta a escola. Esse fenômeno, em Sergipe, inclusive, a gente investiga, sobretudo nas décadas passadas, muito essa figura da cria da casa. Né? Podemos usar também essa noção de equilíbrio, de antagonismo, né? Da relação entre ricos e pobres no Brasil. Para Gilberto Freire, sob a ótica de Gilberto Freire, não haveria uma luta de classes, haveria um estranho, né, antagônico, mas se estabelecem os laços. O conceito seria útil para, claro que onde Gilberto Freire vê equilíbrio, né, uma abordagem orientada pelo marxismo viria a desarmonia, a luta, etc. Né? Essa noção, insisto,
seria útil para explicar o feitio das relações entre as elites e as classes populares do Brasil. As classes populares do Brasil, até onde eu entendo, elas não... Estou falando no Brasil tradicional, né? Quer dizer, é uma relação de troca, né? Uma relação aparentemente de equilíbrio de elementos antagônicos. Em lugar da famosa luta de classes, como dizia há pouco, teríamos, segundo Gilberto Freire, um conjunto de antagonismo, portanto ele não nega que haja conflito, só que ao fim e ao cabo esses antagonismos se equilibram ou se complementam. E como exemplo dramático eu posso citar a empregada Zefa e sua relação com Zataíde na novela exibida pela Globo em 2018, me escapa agora o nome, a novela exibida na Rede Globo em 2018. Zefa, negra, ao mesmo tempo ela teve um filho, 2 filhos com o dono da família, entendeu? Então ela é um misto de empregada e ao mesmo tempo mãe, entendeu? Uma coisa, obviamente, que uma concepção, inclusive ela entra, não sei, quem viu a novela lembra, ela entra em conflito, né? Ela diz, não, essa aqui é minha família, entendeu? Enquanto o filho, antenado com as novas visões interraciais, acusa ela de negra conformada, porque ela se opõe à visão dele de... Em suma, ela adota aquela família, paradoxalmente, como se fosse a sua família, né? E, portanto, não vai abandonar os Ataíde, porque ela entende que aquela é a sua família. Eu acho que esse seria um exemplo exatamente de situação onde esse equilíbrio de antagonismos, né? Façam as apostas de vocês, né? O que Gilberto Freire chama de equilíbrio de antagonismo, você pode chamar de luta de classes disfarçada de ideologia. Como podemos caracterizar ou denominar o método, a abordagem, o aporte de Gilberto Freire? Creio que o método de Gilberto Freire pode ser descrito ou denominado como compreensivo. Este método, que obviamente não foi inventado, uma compreensão interpretativa, né? Esse método consiste no desvendamento dos sentidos ocultos dos fatos históricos, né? O que é que está por trás? Nessa abordagem, um fato histórico, na pegada de Gilberto Freire, um fato histórico é um sintoma revelador de algo que não se mostra ou evidencia. Os motivos, via de regra, são inconscientes. Como exemplo de tal abordagem, Gilberto Freire, já falei aqui a explicação que ele dá ao mito da Moura torta. A visão negativa da Moura, veja que a Moura é torta, né? Seria uma visão idealizada, negativa, do ciúme das mulheres brancas portuguesas com relação ao charme, à sedução encarada pela Moura morena. O método praticado por Gilberto Freire pode ainda ser descrito como psicanalítico, antecipando o Peter Gay. Essa abordagem parte do exterior para o interior, do visível para o manifesto, do visível para o invisível, do manifesto para o oculto. Gilberto Freire usa tal método, por exemplo, falei há pouco, quando explica o gosto
dos brasileiros, diga-se uma parcela significativa de brasileiros, por líderes autoritários, como expressão de um certo masoquismo que lateja na alma nacional. Que outros traços caracterizam o perfil historiográfico de Gilberto Freire? Dois se destacam, né? Além daquilo que eu já falei. O estilo pictórico, que, aliás, seria uma característica do bom escritor. Né? O estilo de Gilberto Freire é, sem dúvida, um dos grandes atrativos de sua obra. Ela é vazada numa escrita saborosa, escorreita e desataviada, uma escrita fluente, sedutora, sem academicismo. O autor faz largo uso de... Como é que ele consegue essa plasticidade? A partir do largo uso de neologismos, brasileirismos, regionalismos e arcaísmos. A sintaxe é clara, direta. Gilberto Freire exercita uma escrita que se tornará difusa com o modernismo. É como um pintor que o autor enceta a sua obra. O passado, na pena de Gilberto Freire, torna-se uma galeria de quadros vivos que desfilam diante de nós. O autor, como que realiza aquele ideal historiográfico postulado por Júlio Michelet, a ressurreição do passado, a ressurreição dos mortos, a vivificação dos defuntos. Um outro aspecto que vale a pena acentuar de Gilberto Freire é o farto apoio documental, embora alguns acusem de impressionismo. Gilberto Freire destaca-se por essa qualidade, o fartíssimo embasamento em fontes de época e em uma bibliografia interpretativa. O autor evidencia um assombroso domínio das fontes de época relativas ao tema focalizado. Algumas delas, essas fontes são às vezes comentadas em notas e algumas delas são verdadeiros ensaios. A assombrosa erudição do autor mostra o quanto é descabida, aquilo que eu falei há pouco, a acusação de que o estudioso é impressionista, no sentido pejorativo do termo. Alguém que, na falta da documentação, cede aos devaneios da imaginação. A meu ver, Gilberto Freire equilibra documentação e imaginação, o feijão e o sonho, a terra e o céu. Talvez possamos sintetizar o ideário historiográfico de Gilberto Freire em algumas assertivas. Primeiro, a historiografia, para Gilberto Freire, é uma ciência hermenêutica distinta das ciências naturais. Número 2, o objeto da historiografia é toda a dimensão humana e não somente o aspecto político, militar ou diplomático. Vejam isso antes ou ao mesmo tempo desta tese ser proclamada pelos arautos da Escola dos Anais. O método próprio da historiografia, para Gilberto Freire, é a compreensão empática. Historiar é decifrar sintomas, os fatos históricos. Aqui a influência, a psicanálise é um auxiliar, um instrumento legítimo da intelecção historiográfica para Gilberto Freire. A cultura brasileira, agora falando de modo mais particular, para Gilberto Freire tem como traço distintivo o feitio híbrido e o equilíbrio de polos antagônicos. A historiografia, para Gilberto Freire, como representação do passado, exige que o historiador seja também um escritor. O historiador, para Gilberto Freire, é um misto de artista e cientista. No plano das fontes, para Gilberto Freire, a historiografia pode se valer de documentos privados e não somente das fontes oficiais, como era a tradição. Um dos campos legítimos da historiografia é, isso antecipando, como eu já disse, a influência francesa, a vida íntima de outrora. Eis, em largos traços, salvo o melhor juízo,
o Ideário Historiográfico de Gilberto Freire. Até a próxima.